Dando continuidade ao estudo das integrais indefinidas, vamos ver propriedades, algumas propriedades que facilitarão na resolução dessas integrais. Então temos aqui uma primeira propriedade que diz o seguinte, que se eu tiver a integral de uma soma de duas funções, no caso aí f de x mais g de x, eu posso calcular a integral separadamente, ou seja, fazer a soma de cada uma separadamente. Vamos calcular então a integral de f de x e depois somar com a integral de g de x. Essa propriedade é bastante utilizada e vai facilitar na resolução dos exercícios. A outra propriedade diz o seguinte, se eu tiver a integral de uma constante k que multiplica uma função, essa constante k ela pode ser multiplicada pela integral da função. Essa propriedade também ela vai nos ajudar bastante. São propriedades decorrentes de derivadas, uma vez que nós estamos calculando integrais indefinidas, e as integrais indefinidas nós sabemos que nós recorremos ao conceito de primitiva, ou seja, derivada indefinida. Então vamos aos exemplos. Vamos pegar aqui e calcular a integral de x ao cubo mais cosseno de x dx. Então, pela propriedade, nós podemos separar, ou seja, fazer a soma de cada uma dessas funções. Então, vai ficar a integral de x ao cubo dx mais integral de cosseno dx. O que fizemos aí? Então, separamos aqui, ó. Essa aqui vai ser a minha função f de x e aqui vai ser a minha função g de x. Separamos aí. Então, basta agora calcular separadamente cada uma dessas integrais aí. E já sabemos como proceder. Então, vamos lá. Para calcular, vamos calcular primeiro este aqui, ó. Vamos calcular primeiro a integral de x ao cubo dx. Nós já sabemos calcular a integral de uma função potência. Nós acrescentamos uma unidade ao expoente, ou seja, vai ficar x. A integral de x ao cubo é x à quarta. Somamos uma unidade ao expoente e dividimos a potência pelo expoente, que foi pelo total do expoente que foi acrescentado. Então, a integral de x ao cubo dx é x elevado a 4 sobre 4 mais uma constante. Só que a constante nós vamos deixar para somar aqui no final, porque nós ainda temos que calcular a integral ali do cosseno de x. Então, vejamos aí. Temos que calcular agora a integral do cosseno de x dx. Sabemos que uma primitiva, ou seja, uma antiderivada para calcular o cosseno de x seria o seno de x, porque a derivada de seno é o cosseno. Então, aqui eu vou acrescentar mais seno de x. Então, a primitiva da primeira de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Nós já estudamos essa propriedade em aulas anteriores. E a primitiva para cosseno de x, ou seja, a integral de cosseno de x é seno de x. E a este valor nós vamos acrescentar aqui uma constante, pois trata-se de integrais indefinida. Então sempre tem essa constante aqui. Então está aí o resultado da integral de x ao cubo mais cosseno de x dx. Vamos ver agora um segundo exemplo. Vamos calcular
a integral de 5 que multiplica x ao cubo dx. Então, pela propriedade da constante, esse 5 aí ele pode ser retirado aí deste local, multiplicando a integral de x ao cubo dx. Bom, agora ficou fácil. Agora só desenvolvendo aí, nós temos que multiplicar 5 pela integral de x ao cubo dx, que nós sabemos que é x à quarta sobre 4. E a este valor nós vamos acrescentar a constante. Este valor aqui sempre tem que ser acrescentado. Então a integral de 5x ao cubo dx é igual a 5x elevado a 4 sobre 4 mais uma constante. Então, continuando, vamos fazer aí um terceiro exercício, o terceiro exemplo, né? Calcular a integral aí de 3 seno de x mais 4 cosseno de x dx. Então, nós vamos aplicar aí as propriedades, tá? A propriedade da constante e a propriedade da soma aí que separa essas integrais aí, calculando a integral de cada uma dessas funções. Então vamos lá. Então, no nosso exemplo aqui, nós vamos ter que calcular a integral de 3 seno de x dx somado com a integral de 4 cosseno de x dx. Aplicando aqui a propriedade agora separadamente aqui nesse termo aqui, ó, na integral de seno de x dx, vamos tirar essa constante aqui para fora, multiplicando a integral, e também tirando essa constante aqui, que é o 4, também para fora da integral, vamos ficar assim. Vamos ficar com 3, que multiplica a integral de seno de x dx, somado com 4, observe que nós estamos tirando a constante 4 para fora da integral, que multiplica a integral de cosseno de x dx, aplicando aquelas propriedades. Pois bem, então aqui nós vamos ter 3 que multiplica uma primitiva para o seno de x, a derivada, uma função cuja derivada é seno de x, seria cosseno de x. A derivada do cosseno de x é menos seno de x. Como aqui está positivo, então eu vou ter que usar para uma primitiva para seno de x menos cosseno de x. Por que este valor negativo? Porque a derivada do cosseno é menos seno. Com esse menos que colocamos aqui multiplicando o cosseno, aí ficaria mais seno de x, que é esse valor que se encontra aqui. Mais, agora 4, que multiplica uma primitiva para cosseno de x aqui, seria seno de x, porque a derivada do seno é o cosseno. Então vai ficar 4 que multiplica seno de x. Mas a esta soma aqui nós vamos acrescentar uma constante. Então, organizando aqui, nós vamos ficar com menos 3 que multiplica cosseno de x, mais 4 que multiplica seno de x, mais uma constante. Então, esse aqui vai ser o resultado da nossa integral lá em cima. Integral de 3 seno de x mais cosseno de x dx. Este aqui vai ser o resultado. Então, vamos aí ao nosso exemplo de número 4. Vamos calcular a integral de x ao quadrado menos 5x mais 3 dx. Então, nós vamos aplicar
as propriedades e vamos fazer esse cálculo. Então vamos lá. Então vamos reescrever essa integral da seguinte maneira. Vai ser integral de x ao quadrado dx menos a integral de 5x dx mais a integral de 3 dx. Bom, nós já sabemos que a integral de x ao quadrado, dx, essa aqui, acrescentamos uma unidade ao expoente, vai ficar x ao cubo sobre 3. Então a integral de x ao quadrado dx é x ao cubo sobre 3. Menos, vamos tirar a constante para fora, vai ficar a integral de menos 5 que multiplica a integral de x dx. Mas aqui nós temos a integral de uma constante. Então a primitiva para 3 seria a derivada de 3x. Porque a derivada de 3x, derivando 3x, nós vamos achar 3. Então, uma primitiva para a integral de 3 dx seria 3x. Então, vamos lá. Então, a integral de 3 dx é 3x. Isso aqui nós vamos somar com uma constante, esta soma. Então, melhorando aqui, vai ficar x ao cubo sobre 3 menos 5 que multiplica a integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Então vamos colocar aqui x ao quadrado sobre 2. A integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Mais 3x mais a constante. Perfeito. Então está aí o resultado da integral de x ao quadrado menos 5x mais 3 dx. Esse vai ser o resultado aqui. Ó. Nós temos aí o resultado. Este valor aqui. Esse valor aí é a integral de x ao quadrado menos 5x mais 3 dx. Então vamos aí ao exemplo de número 5. No exemplo 5 nós temos que calcular a integral da secante ao quadrado de x dx. Uma primitiva ou uma antiderivada da secante ao quadrado de x é a tangente de x. Então, para este caso, nós vamos ter que a integral de secante ao quadrado de x dx é tangente de x. Tangente de x mais uma constante. Porque a derivada da tangente de x é secante ao quadrado de x. Isso você viu em aulas passadas. Nós também temos uma tabela aí de integrais e de derivadas, corrigindo uma tabela de derivadas, e a derivada da tangente de x é a secante ao quadrado de x. Então, mais uma constante. Tá aí a integral de secante ao quadrado de x. Agora vamos fazer aí o exemplo de número 6. No exemplo número 6, nós vamos calcular a integral de 1 sobre x ao cubo. Bom, aqui nós vamos fazer aqui uma modificação, reescrevendo essa integral de 1 sobre x ao cubo como sendo a integral de x elevado a menos 3 dx. Observe que
a potência está no denominador, ela passa para o numerador, trocando-se o sinal do expoente. Bom, e aqui nós vamos calcular usando a definição de integral de uma potência. Acrescentamos uma unidade ao expoente e dividimos o numerador dessa fração por essa soma do expoente menos 3 somado com a unidade. Então vai ficar assim, vai ficar x elevado a menos 3 mais 1 dividido por menos 3 mais 1. X elevado a menos 3 mais 1 é x elevado a menos 2, dividido por menos 2. Vamos arrumar isso aqui. Isso aqui é equivalente a menos 1 sobre 2, 1 no numerador, 2 no denominador, o sinal negativo ele sobe, menos, que multiplica x elevado a menos 2. Podemos também pegar agora e inverter, pegar a potência x a menos 2 e colocar no denominador essa potência. Então o resultado vai ficar menos 1 sobre 2 que multiplica x ao quadrado, mais uma constante. Então a integral de 1 sobre x ao cubo é menos 1 sobre 2x ao quadrado, mais uma constante. Vamos ao exemplo de número 7, a integral da raiz quinta de x dx. Precisamos reescrever esta integral, tirando da raiz, usando aquelas propriedades que nós estudamos de radicais. Então, a raiz quinta de x é igual a x elevado a 1/5 dx. E agora aplicamos a propriedade da integral de uma potência, só acrescentar uma unidade ao expoente, então 1/5 somado com 1. E vamos dividir esse numerador por esse expoente, que é 1/5 somado com 1. Então, sabemos que 1/5 mais 1 é igual a 6/5. E vamos dividir também o resultado desse numerador por 6/5. Então, nós temos divisão de fração, então conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então vai ficar 5/6, que multiplica x elevado a 6/5. E isso aqui somado com uma constante. Então nós temos aí a integral da raiz quinta de x, é 5/6, que multiplica x elevado a 6 sobre 5, mais uma constante. Vou fazer aqui um outro exemplo. Exemplo agora de número 8. Então, exemplo de número 8. Vamos resolver este aí também. No exemplo de número 8, nós também vamos pegar essa potência que está aqui no denominador, x elevado a 1/3, e colocá-la no numerador. Então, essa integral vai ficar a integral do tipo x elevado a menos 1/3. E, aplicando as propriedades que nós já conhecemos, vai ficar x elevado a menos 1/3, somado com 1, precisamos acrescentar uma unidade ao numerador, e dividir isso aqui por menos 1/3 mais 1. Está igual x elevado a menos 1/3 somado com 1 é menos 1/3 somado com 3/3, ou seja, 3/3 menos 1/3, que é igual a 2/3. Então, isso aqui é igual a 2/3. E nós vamos dividir isso aqui por 2/3,
E isso vai ficar igual a 3 sobre 2, que multiplica x elevado a 2 terços. Então, precisamos agora acrescentar uma unidade, então a resposta vai ficar 3 sobre 2, que multiplica x elevado a 2 terços, mais uma constante. Terminamos aí as nossas aulas aí de integral indefinida. Fizemos aí esses 8 exemplos, só para esclarecer aí o que é uma integral indefinida. Então, até uma próxima aula.